Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam firmes aí no propósito de aprender. Aqui é o professor Eduardo Jardel e hoje eu estou trazendo um tema para vocês de muita relevância, essencial, eu diria, seja você um empreendedor ou um profissional de carreira, que é o Design Thinking. Provavelmente vocês nunca ouviram falar em Design Thinking, é algo relativamente novo e algo pouco comentado aí nos corredores, né? Mas sem dúvida nenhuma se trata de um conteúdo importantíssimo. É um método utilizado pelas maiores empresas do mundo. Ele é presente tanto em empresas brasileiras quanto em empresas multinacionais. Então, independente do que você for escolher para a sua vida, seja empreender ou seja se desenvolver aí em uma carreira, é muito importante conhecer o Design Thinking. Até porque é um método de compreensão de problema e de formulação de solução, de criação de soluções. E quem domina esse método, quem domina esta lógica do design thinking, tem chance grande aí de se destacar no mercado, propondo inovações, propondo soluções que de fato sejam relevantes para a empresa e para os clientes dessa empresa, tá bom? Então vamos discutir um pouquinho aqui sobre design thinking e eu começo com uma pergunta. Por que será que é tão difícil inovar? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Apesar de acompanharmos aí um avanço no mercado, o tempo todo empresas lançando novos produtos, né? Apesar disso, se a gente observar no universo de empresas, você tem muito mais empresa que quebra porque não conseguiu se mover, não conseguiu inovar, não conseguiu mudar, do que empresas que têm sucesso criando inovações. A maior parte das empresas tem uma dificuldade tremenda em lançar alguma coisa nova no mercado que de fato tenha valor para o cliente. Até as grandes empresas, a gente tem muitos e muitos casos de grande empresa que faz investimento altíssimo em novo produto, em novo serviço, e aquilo não dá em nada, só dá prejuízo para a empresa. Então, é justamente sobre isso que eu quero conversar com vocês. Por que é tão difícil inovar? Por que a quantidade de inovação que de fato tem valor para os clientes é tão restrita? Tá bom? Então vamos lá, vou responder para vocês aqui por partes, tá? Primeiro, pessoal, nós temos que entender que as pessoas são o centro da inovação. Então, toda inovação que é gerada no mundo parte da cabeça de alguém, parte de alguém, né? Ou de um grupo de pessoas, vamos dizer assim. Então, a gente tem que entender que muitas vezes as pessoas elas não são preparadas, elas não trabalham a competência de inovar. Se a gente pegar o nosso modelo educacional, por exemplo, a nossa criatividade ela é tolhida. Muitas vezes ela é tolhida ao longo da nossa formação profissional. As escolas infantis, você tem muitas atividades ligadas à criatividade. O desenho, a história, a música, as atividades em grupo, né? A gente sempre vê as rodas, as crianças trabalhando em grupo nas escolas. Na medida que a educação vai avançando, então você entra no ensino fundamental, no ensino médio, na universidade, muitas vezes a nossa criatividade ela é tolhida. Então nós aprendemos a tudo com muita exatidão, com muita precisão, nós decoramos muita coisa, de fato nós aprendemos muita coisa, mas existe pouco espaço para você poder criar, para você poder inovar. E aí a maior parte das pessoas chega no mercado de trabalho com um nível de criatividade muito baixo, porque as pessoas aprendem que não é legal ser criativo, não é legal mudar, não é legal inovar. Então, nós precisamos de pessoas mais criativas para inovar. Enquanto as pessoas não estiverem preparadas para criar, a inovação vai ser uma tarefa difícil. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é isso. E o Design Thinking nos ajuda um pouquinho aí a destravar esse nosso lado criativo, tá bom? Vou conversar com vocês sobre isso adiante. Um outro problema que nós observamos aí em relação à inovação é que as empresas e as pessoas focam muito no objetivo final e se esquecem de observar e de aprender a caminhar com a inovação. O que eu quero dizer com isso? Olha,
Uma empresa quer lançar um novo produto, às vezes ela tira da cabeça dela ali que o novo produto vai ser daquela forma, com aquelas características. E já está definido. Ela se esqueceu de fazer o dever de casa, que é observar e aprender antes de chegar ao novo produto. Ou seja, ela já tem a resposta. Quem trabalha com inovação precisa aprender muito mais a observar, ok? E antes de tomar a decisão do que já chegar com a resposta pronta. Então, uma característica muito importante aqui do Design Thinking é que ele é um método onde você vai ter aí todo um caminho de aprendizado até a resolução do seu problema. Você vai ter todo um caminho, ok, a trilhar partindo da compreensão do seu problema até a criação da sua solução. A gente vai discutir adiante como é que isso funciona. Bom, esses três modelos aqui, a gente fala que a sociedade hoje, né, ela é um modelo distribuído, né, um modelo em rede. Isso aqui é do Paul Baran, esses três diagramas, e eles falam o seguinte, olha, antigamente a sociedade era centralizada, então os consumidores, as famílias, as pessoas, elas não conversavam tanto, né? Então era um modelo onde você tinha ilhas, as empresas, cada empresa tinha lá o seu segredo industrial, uma empresa não conversava com a outra, era tudo muito ilhado, cada um na sua. Com o passar do tempo, nós começamos a observar a criação ali de núcleos, né? A criação de conglomerados ou arranjos que conversavam muito entre eles. Então, um grupo de consumidores de determinado produto passou a interagir mais. Um grupo de empresas de determinada área começou a se associar ali para criar novas estratégias. E hoje nós vivemos em um modelo chamado modelo distribuído, ou modelo em rede. O que é o modelo em rede? O tempo todo nós estamos conectados a milhares, milhões de pessoas. Um exemplo que eu vou dar para vocês aqui dessa aula, tá? Eu estou gravando essa aula para vocês, mas qualquer pessoa que quiser entrar no YouTube e assistir, essa aula está disponível lá. Qualquer pessoa que quiser compartilhar esse conteúdo, qualquer pessoa que quiser dar sugestão a respeito desse conteúdo, pode entrar lá e fazer isso. Por que isso acontece? Porque a nossa sociedade é uma sociedade em rede. E o que isso tem a ver com o design thinking, o que isso tem a ver com a criação de novos produtos? Olha só, hoje a gente ainda escuta muito que o empreendedor, o inventor, ele tem que guardar a ideia dele para ele, né? Então tem que pensar assim, não, eu tive uma ideia que eu considero uma ideia genial, eu não vou conversar com ninguém. Pessoal, isso é uma bobagem. Esse empreendedor, essa pessoa, esse criador, cientista, independente de quem seja, profissional, que tenha uma ideia de criar uma solução, ele tem que conversar com muitas pessoas. Porque esta ideia dele só vai ser validada quando de fato ele conversar aí com muitas pessoas e entender a perspectiva dessas pessoas. Quando ele tiver a empatia, né, por essas pessoas, então entender o problema pela perspectiva dessas pessoas. Eu não estou dizendo que ele vai pegar a ideia dele e jogar a ideia dele na internet, não é assim que funciona. Mas se a ideia dele resolve um problema, ele pode conversar com o maior número de pessoas possível sobre o problema que essas pessoas têm. Ou ainda com outros especialistas, outras pessoas que podem agregar a ideia dele, tá bom? Mais adiante eu vou dar alguns exemplos para vocês, isso vai ficar um pouquinho mais claro para a gente. Um mito, por exemplo, é o do Thomas Edison. Acho que vocês sabem quem é o Thomas Edison, né? Ele criou a lâmpada. E muitas vezes a gente tem a ideia de que o Thomas Edison era um gênio solitário. Que o Thomas Edison é aquele cara que se trancava no porão e que ficava dias ali, horas, pensando e testando até a lâmpada dar certo. Pessoal, isso é um mito. Na verdade, não foi assim que aconteceu. O Thomas Edison, ele tinha uma equipe. Ele tinha pessoas que trabalhavam com ele. Ele tinha pessoas super especializadas. Tinha, por exemplo, um engenheiro na equipe dele que era super especializado nos filamentos que ele usou para fazer a lâmpada. Tinha, por exemplo, pessoas na equipe dele especializadas na rede de energia, na transmissão de energia. Tanto que quando a empresa dele começou a produzir as lâmpadas,
a rede de energia de distribuição já estava pronta. Então, observem, esta perspectiva de que a inovação é um processo solitário, a criação é um processo solitário, que está tudo na minha cabeça, que eu resolvo tudo, isso é errado, tá? Eu vou passar aqui para vocês um vídeo que fala um pouquinho sobre a necessidade de compartilhar ideias e a gente em seguida volta conversando sobre isso, ok? Há 5 anos, venho investigando a questão sobre de onde vêm as boas ideias. Acho que é um problema pelo qual todo mundo está intrinsecamente interessado. Queremos ser mais criativos, queremos ter ideias melhores, queremos que as nossas organizações sejam mais inovadoras. Observei esse problema sob a perspectiva do meio em que vivemos. Quais são os espaços que fizeram história ao gerar níveis extraordinários de criatividade e inovação? Eu descobri que em todos esses sistemas existem padrões recorrentes com os quais nos deparamos repetidas vezes e que são cruciais para criar meios que são extraordinariamente inovadores. Batizei um desses padrões de palpite lento. Ou seja, as ideias revolucionárias quase nunca surgem num momento de grande perspicácia, nem num surto repentino de inspiração. As ideias mais importantes levam muito tempo para evoluir e passam um bom tempo dormentes, hibernadas. Só quando as ideias completam 2, 3 anos, às vezes 10 ou 20 anos amadurecendo, que se tornam exitosas e úteis de uma certa maneira. Isso ocorre, em parte, porque as boas ideias normalmente surgem da colisão entre dois palpites menores, que formam, portanto, algo maior do que eles próprios. É comum observar na história da inovação casos de alguém que tem metade de uma ideia. A grande história da invenção da internet e Tim Berners-Lee. Ele trabalhou 10 anos nesse projeto, mas no início ele não tinha uma visão completa do novo meio que acabaria inventando. Ele começou a trabalhar num projeto secundário que lhe ajudasse a organizar os próprios dados, mas acabou descartando o projeto depois de alguns anos e começou a trabalhar em outra coisa. Só depois de 10 anos surgiu a visão completa da internet. É assim, com muito mais frequência do que imaginamos que as ideias surgem. Elas precisam de um tempo de incubação e passam um bom tempo nessa forma de palpite parcial. Outra coisa importante ao considerarmos as ideias dessa maneira é que quando elas ganham forma nesse estado de palpite, precisam colidir com outros palpites. Geralmente, aquilo que transforma um palpite em algo extraordinário é outro palpite que andou povoando a mente de outra pessoa. Temos que pensar em formas de criar sistemas que permitam que esses palpites se unam e se tornem algo maior do que quando eram partes independentes. Por exemplo, é por isso que os cafés durante o Iluminismo e os salões parisienses do modernismo eram motores de criatividade, pois eles criavam um espaço onde as ideias pudessem se misturar, se combinar e gerar novas formas. Ao observar a problemática da inovação sob essa perspectiva, é possível esclarecer de maneira importante o debate recente sobre o que a internet tem causado ao nosso cérebro. Estamos ficando desgastados com o estilo de vida multifuncional e conectado 24 horas? Por exemplo, será que isso levará a ideias menos sofisticadas à medida que nos afastamos do estado da leitura, que é contemplativo, mais lento e mais profundo? É óbvio que eu adoro ler, mas eu acho que é importante lembrar que o grande propulsor da inovação científica e da inovação tecnológica sempre foi o aumento histórico na conectividade e na nossa capacidade de buscar outras pessoas com quem possamos trocar ideias e pegar emprestado palpites alheios, combiná-los com os nossos próprios palpites e transformá-los em algo novo. Na minha opinião, isso tem sido mais do que tudo o motor primordial da criatividade e da inovação nos últimos 600 ou 700 anos. Pois é verdade que estamos mais distraídos. Mas ocorreu algo milagroso e maravilhoso nos últimos 15 anos. Temos tantas novas formas de nos conectar e tantas novas formas de buscar e encontrar novas pessoas que possuem aquela peça que faltava para completar a ideia com que estávamos trabalhando, ou de nos deparar por acaso com alguma informação nova e incrível que podemos usar para desenvolver ou melhorar as nossas próprias ideias. É essa a verdadeira lição sobre de onde vêm as boas ideias. O acaso favorece a mente conectada. De onde vêm as boas ideias? Pois é, pessoal. Então, como vocês puderam perceber aí no vídeo, a criação, a inovação, ela é um trabalho coletivo. É necessário você combinar conhecimentos, é necessário você combinar experiências para você chegar a uma inovação de fato relevante. Então, acreditar que todas as respostas estão comigo, estão na minha cabeça, que eu sou alguém genial
e que sei resolver todos os problemas sozinho, isso está errado. Isso não funciona. E no Design Thinking, o Design Thinking é um método coletivo ou colaborativo de criação de inovação. E eu vou explicar para vocês posteriormente como é que funciona o Design Thinking, mas isso aqui é uma premissa muito importante. Inovar é um processo coletivo e não um processo solitário. Quando eu falo de Design Thinking é muito mais do que um método. Ele é uma filosofia de trabalho. Como assim uma filosofia de trabalho? Se vocês entenderem de fato como ele funciona, vocês podem aplicar o tempo todo em várias áreas diferentes de uma empresa. Então, se tiver claro o método para vocês, vocês vão conseguir transpor esse método em outras áreas que não só a inovação, desenvolvimento de novos produtos. Vocês vão conseguir utilizá-lo ali no dia a dia na resolução de problemas da empresa. A origem do pensamento de Design Thinking, vamos dizer assim, né, ela se dá na escola de Bauhaus, na Alemanha. Essa escola de Bauhaus foi uma escola do design que surgiu na Alemanha antes da Segunda Guerra. Essa escola ela foi fechada pelo Hitler, porque acreditava-se que ela tinha ideias que não eram ideias muito alinhadas, né, ao nazismo, às ideias do próprio Hitler. E acabou sendo fechada essa escola. Então, mas a origem do Design Thinking, a origem do pensamento do design, vamos dizer assim, surgiu nessa escola de Bauhaus aí antes da Segunda Guerra Mundial. E uma premissa básica que a escola de Bauhaus buscava, né, vamos dizer assim, é que as soluções ou o design ele deveria ter 3 pré-requisitos. O primeiro pré-requisito é que o design deveria trabalhar com coisas que são desejadas pelas pessoas. Então, a ideia de que o design ele precisa ser aí desejado pelas pessoas. Então, qualquer coisa que você for fazer tem que ser algo que as pessoas queiram de verdade. Então, a primeira premissa, vou criar uma inovação? Ok, o que eu estou criando tem que ser desejado pelas pessoas. A segunda premissa, tem que ser viável em termos de negócio, tá? Então, o que eu vou criar tem que ser lucrativo. O que eu vou criar tem de dar retorno. Eu tenho que ter um custo de produção, eu tenho que ter um método de produção que tenha capacidade de gerar retorno financeiro para o meu negócio. Então, tem que ser desejável, tem que ser viável, e a terceira premissa é que tem que ser possível tecnologicamente. Eu tenho muitas coisas que são desejáveis pelas pessoas, mas que tecnologicamente não são possíveis. Ainda não são possíveis tecnologicamente. E aí o Design Thinking ele diz o seguinte, não, antes de criar uma solução, antes de pensar algo novo, o que você vai fazer tem que ser desejável pelas pessoas, tem que ser viável economicamente, tem que ser possível tecnologicamente. Se qualquer um desses requisitos não forem cumpridos, você não tem uma inovação aí que de fato agrega valor, que de fato resolve o problema, tá bom? O Design Thinking, ele trabalha com 3 tipos de raciocínio, né? Eu vou dizer pensamento, porque pensamento é algo mais geral. Mas 3 tipos de raciocínio. O raciocínio indutivo, o raciocínio dedutivo e o raciocínio abdutivo. Geralmente, nós estamos mais acostumados a utilizar o raciocínio indutivo e o dedutivo. E o abdutivo passa direto, né? A gente não utiliza tanto porque é um raciocínio mais lento, mais cansativo. Eu vou explicar para vocês aqui a diferença entre eles. Só por curiosidade, tem um livro de um prêmio Nobel chamado Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. E nesse livro ele explica a diferença entre esses tipos de raciocínio, né? E isso é essencial para a gente trabalhar com Design Thinking, entender aí as diferenças. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês agora. Olha só, essa moça que está lendo aí na figura é a Maria. A Maria, ela é formada em letras. A Maria, ela ama leitura.
ela é super inteligente, é super organizada e é uma pessoa introvertida, é uma pessoa muito na dela, muito quieta. Se eu perguntar para vocês, a Maria tem mais chance de ser uma bibliotecária ou a Maria tem mais chance de ser uma fazendeira? Então vamos lá, Maria é uma pessoa formada em letras, ama leitura, inteligente, organizada e introvertida. Será que ela tem mais chance de ser uma bibliotecária ou será que ela tem mais chance de ser uma fazendeira? Pelo raciocínio indutivo, ok? Pelo raciocínio indutivo, que ele parte de uma observação específica, de algo específico, e leva isso para um cenário geral, vocês me diriam que a Maria é uma bibliotecária, porque as características comportamentais dela têm a ver com as características de alguém que trabalha em uma biblioteca, ok? Pelo raciocínio indutivo. Vocês estão induzindo que ela é uma bibliotecária, pelas características que eu apresentei do comportamento dela. Agora, e pelo raciocínio dedutivo? Pelo raciocínio dedutivo, se você for fazer uma pesquisa geral, você vai ver que no Brasil faltam bibliotecas. Né? O Brasil é um país com poucas bibliotecas. Opa, então, espera lá, se está faltando biblioteca, não tem tanto emprego assim nas bibliotecas. Por outro lado, aumentou em 50% o número de mulheres que comandam fazendas no Brasil. Então, observem a diferença do raciocínio indutivo para o raciocínio dedutivo. O raciocínio indutivo ele parte do específico para o geral. E o raciocínio dedutivo ele parte do geral para o específico. Então, se a gente considerar as características só da Maria, a gente vai dizer que ela é uma bibliotecária. Se a gente for considerar as características do mercado, vamos dizer assim, que são características mais gerais, então poucas bibliotecas, muitas mulheres fazendeiras, né? Aqui eu tenho um número para vocês, ó. Então nós temos 1.762.000 mulheres chefiando fazendas no país. Vocês me diriam que a Maria é uma fazendeira. Ok? E aí, o que está certo? Aí é que a gente vem na outra modalidade de raciocínio, que é o chamado raciocínio abdutivo. E esse raciocínio abdutivo, ele permeia os dois. Ele anda junto com os dois. Com o indutivo e com o dedutivo. Tá? Pessoal, a gente precisa entender que muitas vezes a nossa criatividade, o nosso raciocínio, ele funciona de uma forma divergente, de uma forma convergente, ok? O que é divergente? O raciocínio divergente é aquele que permite, né, o pensamento divergente, vamos dizer assim, que ele é mais ligado ao indutivo, ele nos permite a criação de múltiplas possibilidades. Então, quando você está em um processo divergente, você de fato está abrindo a sua cabeça para muitas e muitas possibilidades diferentes. Ok? Isso é um raciocínio divergente, ou pensamento divergente. O pensamento convergente é um pensamento onde você vai detalhar mais as suas possibilidades, você vai fazer escolhas ali sobre o que cabe e o que não cabe, o que faz ou o que não faz sentido. Ok? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu fizer uma atividade e pedir para que vocês elaborem aí 100 sabores diferentes de sorvete, vocês vão criar 100, não é uma atividade, tá, gente? É só um exemplo. Vocês vão criar 100 sabores diferentes de sorvete. No momento em que vocês estão sugerindo sabores, passas ao rum, goiabada com queijo, café, cappuccino, no momento que vocês estão criando os sabores de sorvete, vocês estão tendo um pensamento divergente, um pensamento que abre perspectivas. E aí, de repente, eu falo assim, não, agora desses 100 sabores, eu quero que vocês escolham 5 sabores que vocês acham que vai vender mais. E aí nós vamos partir para um processo que é um processo convergente, onde eu vou fazer escolhas, ok, baseadas em critérios e chegar nos sabores que eu acredito que são mais comerciais, que fazem mais sentido. Então, trabalhar com design thinking
quando a gente fala do raciocínio abdutivo, que ela é diferente do indutivo e do dedutivo, você passa por esse processo, tá, de criar opções, fazer escolhas, criar opções e fazer escolhas. Este processo, no Design Thinking, nós chamamos ele de diamante duplo, double diamond, né, em inglês. O que é o diamante duplo? Observem, pessoal. Eu tenho um espaço aqui onde ele se abre, ok? Eu tenho um espaço aqui onde o meu diamante se abre, que é a fase de empatia, ok? Onde está escrito aqui empatia. E depois um espaço onde ele se fecha, está escrito definição. Então, o primeiro diamante ele se abre aqui na empatia e ele se fecha na definição. O segundo diamante, ele se abre aqui na ideação e ele vai se fechando na prototipação até chegar ao teste. Basicamente, em um dos diamantes eu vou entender o problema e no outro diamante eu vou formular a solução. E é assim que funciona o Design Thinking. Então, na prática, vou mostrar para vocês, vou esmiuçar cada uma dessas etapas, né? Então, a empatia, a definição, a ideação, a prototipação e o teste. Eu vou esmiuçar para vocês nas próximas aulas, cada uma dessas partes. Mas eu vou fazer um geral aqui para vocês entenderem. Olha só. Primeiro, no espaço do problema, eu preciso de verdade entender qual problema eu quero resolver. E às vezes isso não é tão óbvio assim. Tá? Isso não é tão fácil. Então, o que é empatia? Empatia significa entender pelos olhos do meu cliente, dos olhos de quem sofre com aquele problema, qual de fato é o problema que esse cliente tem. Ok? Depois eu vou partir para a fase de definição. De todos os inúmeros problemas que o cliente pode me relatar, dos inúmeros problemas que eu observo que o cliente tem, eu vou ter que definir qual é de fato o problema mais importante que eu quero resolver. Ok? Uma vez que eu entendi o problema da perspectiva do cliente e que eu defini qual é o problema que eu vou atacar, aí eu vou entrar em uma nova fase divergente, uma nova fase de possibilidades, que é a ideação. Então eu vou criar muitas ideias ali sobre como resolver esse problema. A partir da criação das ideias, eu vou prototipar algumas, então vou colocar algumas em prática e vou testar, vou ver se funciona ou não funciona. Tá? Eu vou passar um vídeo para vocês a respeito da concepção de um carrinho em supermercado, tá? Peraí que eu vou explicar aqui. Olha só, esse vídeo que eu vou passar para vocês a seguir é um vídeo da IDEO, que foi quem criou o Design Thinking, e eles foram desafiados a reformular em 5 dias um produto super convencional, super tradicional, que é o carrinho de supermercado, ok? Eles foram desafiados, eles chamaram eles e falaram o seguinte: olha, eu quero que vocês criem um carrinho de supermercado completamente novo, completamente diferente. E aí eles utilizaram o método de Design Thinking para poder criar um carrinho de supermercado completamente diferente. Então, o que eu quero que vocês façam, tá? Qual é a atividade? Eu quero que vocês peguem um papel, uma caneta, assistam esse vídeo e façam uma resenha relacionando o que eu falei aqui para vocês na aula, ok? Essas questões da inovação ser um processo coletivo, de envolver múltiplas competências, a questão da empatia com o cliente, a questão da ideação. Então, tudo que eu falei aqui nessa introdução ao Design Thinking, eu quero que vocês relacionem isso aí com o processo de criação do novo carrinho de supermercado. Beleza, turma? Então, aproveitem aí e curtam esse vídeo que é bem legal. Abraços e até a próxima, onde nós vamos esmiuçar ali o processo do diamante duplo do Design Thinking. Abraços a todos. Tonight, the deep dive, one company's secret weapon for innovation.
We went to IDEO, the product design folk, and said, take something old and familiar, like, say, the shopping cart, and completely redesign it for us in just 5 days. ABC News correspondent Jack Smith tells us what happened next. 9 in the morning, day one, and these people have a deadline to meet. So welcome to the kickoff of the shopping cart project. This is Palo Alto, California, in the heart of Silicon Valley, and these are designers at IDEO, probably the most influential product development firm in the world. IDEO has designed everything from high-tech medical equipment to the 25-foot mechanical whale in the movie Free Willy, and the first computer mouse for Apple. Smith ski goggles, Nike sunglasses, NEC computer screens. Hundreds of products we take for granted. The point is that we're not actually experts at any given area. You know, we're kind of experts on the process of how you design stuff. So we don't care if you give us a toothbrush, a toothpaste tube, a tractor, a space shuttle, you know, a chair. It's all the same to us. We want to figure out how to innovate by using our process, applying it. Project leader is Peter Skillman, a 35-year-old Stanford engineer. Project leader because he's good with groups, not because of seniority. He's only been at IDEO for 6 years. The rest of the team is eclectic, but that's typical here. Whitney Mortimer, Harvard MBA. Peter Coughlin, linguist. Tom Kelly, Dave's brother, marketing expert. Jane Fulton-Suri, psychologist. Alex Kazaks, 26, a biology major, who's turned down medical school 3 times because he's having too much fun at IDEO. Safety emerges early as an important issue. 22,000 child injuries a year, and so they're hospitalized injuries. I mean, there are many others. And theft. It turns out a lot of carts are stolen. As the team works, it becomes clear there are no titles here, no permanent assignments. And the other side gives us a lot of help, says, be safe. I'll give you a big red ball on a post, and that says you're a big guy. If you got a ball, you're a senior vice president. You know, what do I care? The desk, the red ball, it's all the same. In a very innovative culture, you can't have a kind of hierarchy of here's the boss and the next person down, the next person down, the next person down, because it's impossible that the boss is the one who's had the insightful experience with shopping carts. It's just not possible. The team splits into groups to find out firsthand what the people who use, make, and repair shopping carts really think. Okay, go. The problem with the plastic cart is the wind catches it. Yeah. And these things have been clocked at 35 across the parking lot. Oh, man, that's actually a pretty good point. The trick is to find these real experts, and so that you can learn much more quickly than you could by just kind of doing it in the normal way and trying to learn about it yourself. From everything I read, these things aren't that safe either, you know? So probably the seat itself is going to have to be redesigned. One of the interesting things for me is looking at how people really don't like to let go of the cart, except for the professional shopper, whose strategy is to leave the cart at various places. 3:30 in the afternoon, and the group is back at IDEO. There is no let-up. Each team is going to demonstrate and communicate and share everything that they've learned today. A shopping cart has been clocked at 35 miles an hour traveling through a parking lot in the wind. We were in the store, 2 hours, and it was truly frightening just to see the kind of stuff going on. You got to designate some people to make damn sure that the store owner's point of view is represented. After 9 straight hours, the team is tired. They call it a day. So, everybody cool? Well, that's great. Thanks a lot. We had a great time today. Yeah. IDEO's mantra for innovation is written everywhere. One conversation at a time. Stay focused. Encourage wild ideas. Defer judgment. Build on the ideas of others. That's the hardest thing for people to do, is to restrain themselves from criticizing an idea. So if anybody starts to nail an idea, they get the bell. You know. The ideas pour out and are posted on the walls. Oh, the blind, the privacy blind. Like when you're buying 6 cases of condoms, no one sees. If it doesn't nest, we don't have a solution. Organized chaos. It's not organized. What it is it's focused chaos. Vote with your Post-it, not with an idea that's cool, but with an idea that's cool and buildable. If it's too far out there and it can't be built in a day, then I don't think we should vote on it. Enlightened trial and error succeeds over the planning of lone genius. Enlightened trial and error succeeds over the planning of the lone genius.
If anything sums up IDEO's approach, that is it. Worried that the team is drifting, what can only be called a group of self-appointed adults under Dave Kelly holds an informal side session. 4 or 5 teams. 4 or 5 teams, and we give each team a need area. It becomes very autocratic for a very short period of time in defining what things people are going to work on. If you don't work under time constraints, you could never get anything done because it's a messy process and go on forever. Back at the shop, it is 6 o'clock, and the 4 mock-ups are ready for showing. Baskets also can be, if you think you will have more volume, baskets can be put in. A modular shopping cart you pile hand baskets onto. A high-tech cart that gets you through the traffic jam at checkout. That you could mount a scanner on the shopping cart so that you as the customer, as you pull it off the shelf, would scan each item. One that's built around child safety, and another that lets shoppers talk to the supermarket staff remotely. Yeah, where can I find a yogurt? But the adults, again, decide more work needs to be done before the mock-ups can be combined into one last prototype. Why don't we have all the carts come up here for a second? I think you take a piece of each one of these ideas and kind of back it off a little bit and then put it in the design. The design is still not there. But there's another motto at IDEO: fail often in order to succeed sooner. And some of the team will be up half the night trying to put together a design that finally does work. There it is! So we took the best elements out of each prototype. The cart, which is designed to cost about the same as today's carts, is different in every other way. What do you think? Well, I'm very proud of the team. I think it's great. Does this work for you? Works for me great. It's also beautiful. The cart's wheels turn 90 degrees so it can move sideways. No more lifting up the rear in a tight spot. And you shop in a totally different way. The bags are hung on hooks on the cart's frame. Remember, there is no basket here. At first, I was a little shocked, but I think you have some fantastic ideas here. It needs a little refining, but I think that it's great. I mean, we would want them. She also gave us some really good comments about how we can make this thing better. A lot of hours. Also, an open mind, a boss who demands fresh ideas be quirky and clash with his, a belief that chaos can be constructive, and teamwork, a great deal of teamwork. And these are the recipe for how innovation takes place. This is Jack Smith for Nightline in Palo Alto, California.